E aí, galera, meu nome é João Iago, E aí, galera, me chamo Adson Celto. a gente é do Projeto Apolo 11 e E, viemos gravar a segunda parte do nosso terceiro capítulo, o resumo. E é isso, puxa a vinheta. enfim, quando eles construíram esse planeta lá, nesse satélite, que foi chamado de Mogafit, o bisavô do Ned, que é quem está contando a história, também, que era amigo do Neil, ele foi junto com ele para Mogafit. Ele construiu o planeta junto com eles e tudo mais, e ele viveu lá por 10 anos ainda. Foi quando ele perdeu a perna dele por conta da atmosfera, da gravidade e de várias questões e fatores climáticos de Mogafit que fazem com que eles substituam algumas partes do corpo por peças robóticas. Ele se mudou de lá também porque ele teve um filho, que é o pai de quem está contando a história, que é o pai de Ned. Então ele volta para Fulgist por conta dessas situações, onde ele teve o filho dele e tudo mais. Só que quando ele volta para Fulgist, ele é meio que colocado na margem da sociedade, por ele ter fugido e ter, digamos que, traído a confiança dos Parranas, traído o planeta de Fulgist. Então ele carrega a perna mecânica dele, é como se fosse a marca da traição que ele causou na sociedade de Fulgist. A prima do Neil, a Joanne, ela assume o poder no lugar dele e ao lado do marido, Martin. E eles aceitam o bisavô do Ned de volta, só que como o Adson já falou, mandam ele para as partes remotas de Fulgos e eles vão trabalhar cultivando alimentos com criminosos, né, para abastecer Fulgos. Ele também fala que ela, mas o marido foram bons governantes. O único problema é que eles nunca pertenceram àquele planeta. A família dos Himalas, que é a família do Nets, não pertencia a Fulgit. Ele pertencia, sim, aos Mughals, sabe? Então, após o Ned terminar de contar a história do bisavô deles e da formação do planeta de Mogafit, o Jast faz uma promessa para ele, dizendo que vai levar ele de volta para Mogafit, já que eles se consideram de lá. Mas a Astrid vai e interrompe e ela fala que para eles conseguirem fazer isso, primeiro eles teriam que sair lá de dentro, né? Sair da prisão. Então, nesse momento que a Astrid começa a interrogar sobre fazerem planos de fuga e tudo mais, o Jast ainda continua se questionando como é que ele vai fazer isso, já que ela acha que ele é a salvação deles e tudo mais. Então, que aí ela fala que ele é um Mugafitiano e que ele tem peças robóticas, então ele pode fazer qualquer coisa, já que ele tem conhecimento sobre isso. E então, o prisioneiro, que não sabe falar a língua deles, ele começa a desenhar no chão, digamos que, o mapa do presídio e começa a desenhar também com pontos os guardas, onde os guardas ficavam, quantos guardas tinham. Então, eles começam a bolar um plano de fuga dali, realmente. Depois que eles conseguem entender o plano, o Zayt se questiona várias vezes se o plano vai dar certo e ele fica horas pensando sobre isso, até que ele pensa sobre uma frase que o irmão dele fala, que um bom guerreiro não é o mais forte, não é o que luta melhor, e sim o que tem a melhor estratégia. Então ele começa a pensar na estratégia e quando eles colocam um plano em prática, o Mato dá o sinal e aí eles conseguem elaborar uma estratégia. Os Einstein, pela primeira vez, conseguem render um Parrana de verdade. Ele consegue, o Mato ajuda, o Parrana ajuda. E aí várias coisas acontecem na história. E aí chega um certo ponto que eles conseguem render os 5 soldados e conseguem libertar os outros prisioneiros daquela ala. E eles ficam ali vendo como eles vão sair, como eles vão fugir daquele local. Aí eles começam a entrar em várias salas, em várias partes da prisão, e acabam vendo que a prisão não era tão pequena quanto eles imaginavam. Eles entram em sala e após salas, e tem mais soldados e mais soldados, e os outros prisioneiros acabam se juntando a eles,
nessa parte de fuga, rendendo soldados, conseguindo a arma desses soldados. E nesse período de que eles estão tentando fugir ainda dali de dentro do presídio, os soldados de fora do presídio, o exército de Parranas, eles já estão se preparando para impedir esse motim. Enquanto eles estão entrando em sala, eles conseguem achar uma saída, que quando eles chegam nela, eles percebem que é um precipício. Então, é um buraco imenso, onde até muitos prisioneiros eufóricos, agoniados, eles acabam caindo dentro desse precipício. Então, eles tentam achar alguma forma de sair dali, até que o Jast, ele acha um painel e começa a mexer nesse painel. E ele descobre que esse painel levanta uma plataforma que faz com que eles saiam daquele precipício e vá para a margem, consigam sair daquele presídio realmente. Ele vai, consegue sair, tudo isso. Eles veem uma floresta distante e eles tentam fugir para essa floresta antes que os guardas chegam. Se vocês quiserem saber o que acontece no final desse capítulo, a gente vai deixar o link do Wattpad na descrição. E caso vocês queiram um PDF, não dê para acessar o Wattpad, a gente vai deixar também o nosso Instagram e vocês podem chamar a gente por lá, que a gente vai estar entregando para vocês o PDF e tudo mais. A gente está com um plano aí, não é uma promessa, mas em breve a gente vai lançar músicas autorais e covers aqui, porque esse canal também é um canal da nossa banda. Então, quem gosta de músicas autorais, covers, vai aparecer aí no nosso vídeo. Então, quem quiser curtir, uma hora vai aparecer. Clica no sininho, inscreve, curte, faz todas essas paradas aí que eles mandam fazer. E é nóis.